Fala, eu sou o Bruno Soares do Responde Aí e estamos começando aqui o nosso aulão de eletricidade. Show de bola? Beleza, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é olhar aqui no nosso raio-x o nosso caminho, o caminho que nós vamos percorrer ao longo desse aulão, tá bom? Nesse primeiro módulo, a gente vai olhar apenas para cargas elétricas, que é basicamente o fundamento da eletricidade. Show de bola? Aqui no segundo módulo, que é o módulo de campo elétrico, a gente vai começar a entender como é que essas cargas elétricas interagem umas com as outras. Show de bola? Beleza, aí a gente sai aqui do nosso segundo módulo, vamos aqui para o módulo de lei de Gauss. Qual é a ideia aqui no módulo de lei de Gauss? Cara, essa daqui é a menina dos olhos, não sei, eu esqueci o termo. Enfim, a menina de ouro, existe esse termo? Enfim, esse cara daqui é a queridinha da eletricidade. Porque a lei de Gauss ela vai ajudar a gente a calcular uma coisa que nós vamos ver que se chama fluxo de campo elétrico. Porém, mais importante do que isso, ela vai nos ajudar a calcular o campo elétrico para diversas situações e esse cara daqui é muito cobrado em prova. Show de bola? Ok, a gente vai sair aqui de lei de Gauss, vamos aqui para potencial elétrico. Beleza. Aí é onde a gente começa a associar essa questão da força elétrica, dessa interação elétrica entre as cargas, com a energia do sistema. E aí, por último, a gente termina aqui o nosso aulão no módulo de capacitores, que é um elemento de circuito elétrico, onde nós temos campo elétrico entre duas placas, geralmente paralelas. A gente vai tratar um pouco melhor sobre essa questão dos capacitores no módulo de capacitores, beleza? Bom, então vamos lá. Estamos preocupados aqui com cargas elétricas, certo? Ok. Bom, para cargas elétricas, as cargas elétricas podem ser positivas ou negativas. E essas cargas elétricas positivas ou negativas, elas podem se atrair ou se repelir. Bom, elas vão se atrair sempre que a gente tiver duas cargas de sinais opostos. Tá vendo aqui? Beleza? E elas vão se repelir sempre que o sinal dessas cargas forem iguais. Beleza? Então, carga positiva com carga positiva, vou ter uma força de repulsão aqui. Carga negativa com negativa, força de repulsão. Carga positiva com negativa, aí esses caras aqui vão se atrair. Show de bola? Beleza, até aqui tudo muito bonito, né? Bom, já que a gente está falando de cargas elétricas, vamos começar a entender como é que essas cargas elas se encontram nos corpos, beleza? Então, os corpos eles podem estar eletricamente neutros. Então, se o corpo é eletricamente neutro, significa que ele não tem nem carga positiva nem carga negativa? Não, nada disso. Um corpo eletricamente neutro significa que a gente tem nesse corpo a mesma quantidade de cargas negativa e positiva. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5 cargas positivas e 1, 2, 3, 4, 5 cargas negativas. Então, o corpo ele sempre vai ter cargas positivas e negativas. E aí, o fato de falar que ele está eletricamente neutro ou eletricamente carregado é justamente essa conclusão sai justamente dessa avaliação da quantidade de carga no corpo, beleza? Então, se a gente tiver uma quantidade de cargas positivas iguais a negativas, o corpo é eletricamente neutro. Agora, se a quantidade dessas cargas for diferente, então esse cara está eletricamente carregado. Nesse caso aqui, ó, a gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5 cargas positivas, mas somente 2 cargas negativas. Significa que esse corpo aqui está positivamente carregado. Show de bola? Beleza, aqui que a gente está falando de corpos eletricamente neutros, eletricamente carregados, vamos falar aqui de materiais condutores e isolantes. Cara, isso aqui é muito importante, beleza? Bom, vamos lá. O que são materiais condutores? Materiais condutores são materiais em que as cargas se movem com muita facilidade. Por exemplo, cobre, prata, ouro e assim por diante. E corpos isolantes é justamente o contrário, né? São corpos em que as cargas praticamente não se movem. Por exemplo, o plástico e a borracha. Então, aqui a gente tem uma condução de eletricidade, né? Uma condução elétrica, e aqui esses materiais não conduzem a eletricidade. Show de bola?
Beleza, isso idealmente falando, mas todos os casos que a gente vai ver, a gente vai tratar aqui de casos ideais. Então, na maioria dos casos, a gente vai falar que a gente está tratando de um condutor ideal, ou seja, a gente praticamente vai falar que as cargas elas se movem livremente, sem nenhum impedimento, ou de isolantes ideais, ou seja, as cargas simplesmente não se movem. Ok, beleza, mas como é que eu coloco essas cargas nos corpos? É aí que entra a ideia da eletrização. O primeiro tipo de eletrização que a gente vai olhar aqui é a eletrização por contato. Qual é a ideia aqui? Olha só, a gente tem aqui inicialmente esse corpo aqui, peraí, estou um pouco enrolado, beleza. Eu tenho esse corpo aqui, eu tenho essa esfera está eletricamente neutra, até aqui tudo bem, e aí eu tenho um bastão aqui carregado negativamente. E aí eu chego e encosto esse bastão carregado negativamente nessa esfera que está eletricamente neutra. E aí o que vai acontecer? Quando eu encostar esses caras, a parte das cargas negativas do bastão vão passar para a esfera. Então, depois que eu tocar esses dois caras aqui, depois que houver o contato, vão aparecer cargas negativas aqui nesse cara, ou seja, eu vou ter mais cargas negativas do que cargas positivas e esse cara vai estar negativamente carregado. Beleza? Qual é o efeito prático disso? Depois que eu realizei esse contato entre esses dois caras, por exemplo, aí eu pego agora e aproximo nessa mesma esfera um bastão positivamente carregado. Na hora que eu aproximar esse bastão positivamente carregado, eu vou ter uma força de interação ali, vou ter uma interação entre esses caras. Como a esfera está negativamente carregada, esses caras vão se atrair. Ao contrário do que acontece quando eu aproximo um bastão negativamente carregado, onde vai acontecer, né, vai aparecer uma força de repulsão entre esses dois caras. Show de bola? Bom, então a gente pode ter a eletrização por contato. O segundo tipo de eletrização que a gente vai olhar é a eletrização por indução. Qual é a ideia aqui da coisa? Olha só. Bom, vamos lá. A gente vai partir do mesmo princípio. A gente tem uma esfera neutra, uma esfera eletricamente neutra, beleza? E aí eu aproximo dessa esfera eletricamente neutra um bastão negativamente carregado. O que vai acontecer aí? Lembra que eu falei que um corpo eletricamente neutro possui cargas positivas e negativas? Então, quando eu aproximar esse bastão negativamente carregado, as cargas positivas aqui dessa esfera vão se posicionar mais à esquerda, atraídas aqui pelo bastão. E as cargas negativas aqui da esfera vão se posicionar mais à direita, repelidas pelo bastão. Show de bola! Então eu tenho cargas positivas na esquerda e negativas na direita. Tá bom, Bruno, mas e daí? Aí a segunda coisa que eu faço aqui é ligar aqui, na parte direita da minha esfera, um fio terra. Na hora que eu fizer isso, as cargas que estavam negativas aqui do meu lado direito dessa esfera vão se transferir para o solo. E aí eu corto em seguida esse fio aqui. Quando eu cortar esse fio, deixa eu colocar esse cara aqui, porque ele cabe, ok? Quando eu cortar esse fio, o resultado final vai ser isso daqui. Ou seja, eu induzi aqui uma polarização de cargas, a gente já vai tratar sobre essa questão de polarização, mas quando eu aproximei esse bastão negativamente carregado, eu acumulei cargas positivas na esquerda e negativas na direita. Quando eu liguei o fio terra, essas cargas negativas que estão acumuladas na direita, elas vão para o chão. E quando eu tirar esse cara, o que vão sobrar aqui vão ser as cargas positivas. Show de bola? E aí a gente conseguiu eletrizar esse corpo. Além da eletrização por contato e a eletrização por indução, a gente tem a eletrização por atrito. E aí qual é a ideia? Eu não sei se você já fez isso quando eu era pequeno, ou se eu sou o único, talvez, mentalmente não muito bonzinho, sei lá, vamos colocar dessa forma, que já fez isso. Mas se você não fez, faça agora. Que a ideia basicamente é a seguinte: você pega um pente e aí você esfrega o pente no seu cabelo, beleza? Vou dar aqui 3 segundos para você fazer isso. Show de bola, beleza? Imagino que você esteja correndo agora para o banheiro para pegar o pente. Beleza? Esfregou o pente no cabelo. E aí você aproxima o pente do papel. O que vai acontecer? Quando você esfregou o pente no cabelo, ocorreu uma eletrização por atrito. Nesse atrito entre o pente e o seu cabelo,
o pente ele vai adquirir cargas negativas. Ou seja, o seu cabelo vai perder cargas negativas para o pente de cabelo. E aí, quando eu aproximar o pente de cabelo do papel, que está eletricamente neutro, o papel vai ser atraído aqui pelo pente de cabelo e o papel vai ficar grudado. Não vai ficar assim, uma coisa tipo, meu Deus, nunca mais vou conseguir soltar esse papel do pente, tá? Mas você vai ver que vai acontecer uma coisinha ali, beleza? Então, testa aí. Então, a gente tem esses três tipos de eletrização, tá bom? Por contato, por indução. Cara, esse negócio de indução vai aparecer bastante ainda, tá? Por indução e por atrito, beleza? Ok, vamos seguir em frente. Lembra que eu falei que a indução ela ia aparecer bastante? Então, esse problema aqui de uma indução em uma casca esférica condutora é um problema que adora cair em prova, ok? A ideia aqui é basicamente a seguinte. A gente aqui tem uma casca esférica condutora, que é esse cara daqui, beleza? Ok, e aqui a gente tem essa cavidade aqui que, vamos supor que inicialmente essa cavidade esteja vazia, beleza? Não tem nenhuma carga aí. E a casca, ela é eletricamente neutra. Quando eu não tenho carga aqui, como o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, se eu pegar e medir as cargas na superfície interna vai ser igual a zero, e a carga na superfície externa também vai ser igual a zero. Tá aí, tudo bem. Aí eu pego e coloco o danado dessa carga aqui positiva no centro da casca. O que vai acontecer? Quando eu colocar essa carga positiva aqui mais que no centro da casca, essa carga positiva vai induzir um acúmulo de cargas negativas na superfície interna dessa casca esférica, que é justamente esse Q int aqui. Essa carga na superfície interna, ela vai ser igual em módulo à carga que está na cavidade, beleza? Só que com sinal contrário. Então, se eu coloquei aqui uma carga mais Qzão, essa carga na superfície interna vai ser menos Qzão. Se eu coloquei uma carga de mais 10 coulombs, a carga que vai aparecer aqui na superfície interna vai ser menos 10 coulombs. E assim por diante, beleza? Ok. E aí o que vai acontecer? Como eu vou induzir aqui o aparecimento de cargas na superfície interna igual a menos Qzão, vai aparecer aqui na superfície externa uma carga mais Qzão, de forma que a carga total nesse cara, que vai ser igual a carga na superfície, mais a carga na superfície interna, vai ser igual a zero. Repara que, pô, beleza, eu coloquei essa carga aqui, então eu mudei a carga da minha casca esférica, é isso? Não, a gente não muda. Lembra que eu falei que a casca esférica é neutra? Então não importa o que acontecer aqui, se eu somar a carga na superfície interna e a carga na superfície externa, a carga total ela tem que permanecer constante, ok? E na maioria dos casos, essa casca esférica não é neutra. E aí o que acontece? Como é que eu faço então para calcular a carga na superfície interna e a carga na superfície externa? Se esse cara daqui não fosse neutro, bom, se eu coloquei uma carga mais Qzão aqui, a carga na superfície interna vai continuar sendo menos Qzão, beleza? Ou seja, sempre igual em módulo, mas sentidos opostos. Beleza, eu tenho então essa carga aqui. Se o problema me deu a carga total, eu consigo calcular essa carga aqui utilizando essa expressão. Ou seja, a carga na superfície externa vai ser a carga total menos a carga na superfície interna. Beleza? Cara, isso aqui costuma cair bastante em prova, então fica esperto com isso. Inclusive, a gente tem aqui um tópico no Responde Aí que trata desse tipo de problemas, então vale a pena dar uma olhadinha a mais nisso daqui. Show de bola? Beleza, então. E aí, antes da gente seguir em frente, vamos falar da polarização. Quando eu falei da indução de cargas, da polarização, da eletrização por indução, lembra que eu falei o seguinte, eu vou aproximar aqui um bastão negativamente carregado dessa esfera neutra, e aí eu vou induzir um acúmulo de cargas positivas de um lado e negativas do outro. Então, esse acúmulo de cargas positivas de um lado e negativas do outro é o que a gente chama de polarização, que é basicamente uma redistribuição de cargas. Então aqui eu dei um zoom, né? Aqui é um exemplo um pouco diferente, mas a ideia é basicamente a mesma. Olha, repare que essa esfera aqui, ela é eletricamente neutra, né? A gente tem aqui, ó, 3 cargas negativas e 3 cargas positivas. Quando eu
quando eu aproximo esse bastão positivamente carregado dessa esfera neutra, eu vou ter um acúmulo de cargas negativas aqui do lado direito, que vai ser atraído aqui pelo bastão, e um acúmulo de cargas negativas do lado esquerdo, que vai ser repelido pelo bastão. E essa redistribuição de cargas é o que a gente chama de polarização. Beleza? Tá, ok. Tá, então olha só. Essas cargas aqui elas vão ser atraídas aqui pelo bastão, né? De forma que eu vou ter uma força de atração entre esses caras aqui. Tá, ok. A gente já viu que as cargas positivas, as cargas mesmo sinal, elas se repelem e as cargas de sinais opostos se atraem. Mas a gente ainda não sabe calcular essa força de atração e de repulsão, né? Essa força de interação entre esses caras. Para calcular essa força, a gente vai utilizar a lei de Coulomb, que é muito importante também. A lei de Coulomb, ela justamente existe para a gente calcular a danada da força elétrica entre as cargas. Ok, qual é o esquema aqui? Olha só. A gente tem essas duas cargas positivas, Q1 e Q2, e como essas duas cargas são positivas, e elas estão separadas por uma distância R, vai surgir aqui, sobre a carga 1, uma força em 1 devido à ação da força 2. Perdão, devido à presença da força 2. E na carga 2 vai surgir uma força na carga 2 devido à presença da carga 1. Beleza? Ok, como é que a gente faz para calcular esse cara daqui? Bom, utilizando esse vetor aqui, R chapéu, onde esse vetor R chapéu é um vetor unitário, cuja direção vai estar sempre sobre a linha que está ligando as cargas. Então, nesse caso aqui, essa força ela vai ser dada por essa expressão. Então, a força na carga 1 devido à presença da carga 2 vai ser igual a K0, onde esse K0 é o que a gente chama de constante eletrostática, beleza? Então, essa constante eletrostática vai ser igual a 1, pode também aparecer dessa forma aqui, 1 sobre 4π epsilon 0, onde 4π... Bom, beleza, 4π é um número, beleza, até aqui nenhum mistério, mas esse epsilon 0 é uma coisa que a gente chama de permissividade no vácuo. Então, essa constante eletrostática, esse zerinho que aparece aqui, é justamente para indicar que é a constante eletrostática no vácuo, beleza? Isso só vai mudar se o problema falar para você, considere um meio diferente, onde a constante eletrostática é tal, enfim, mas isso é muito difícil de acontecer. Por isso é tão importante a gente gravar esse númerozinho aqui, beleza? Então, K0, que é a constante eletrostática, vale 9 vezes 10 elevado a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado, ok? Unidade de força, unidade de comprimento e a unidade de carga elétrica, beleza? Ok, vamos lá. Essa força aqui, ela vai ter a mesma direção do meu vetor R chapéu, porém em sentidos opostos. Por isso que eu vou ter aqui ó, um módulo dessa força no sentido menos R chapéu. E essas duas forças aqui, elas têm a mesma direção, porém em sentidos opostos. F12 é igual a menos F21. E essas forças F12 e F21 formam um par ação e reação, beleza? Então a gente tem essa questão da ação e reação na interação entre as cargas. Beleza, a gente viu aí um exemplo em que as cargas estão se repelindo. Vamos olhar agora para um exemplo em que as cargas estão se atraindo. Então a ideia aqui é justamente essa. Agora tem uma carga positiva e uma carga negativa. Repara que as forças, elas continuam tendo sentidos opostos, porém tendo a mesma direção. E agora o que vai acontecer? O meu F na carga 1, devido à presença da carga 2, vai ser igual, o módulo dessa força é o mesmo, tá vendo? Ó? K0 vezes o módulo da carga 1 vezes o módulo da carga 2 dividido pela distância entre elas elevado ao quadrado. Show de bola? Agora, essa força aqui está no sentido mais R chapéu, porém, essa relação entre essas duas forças vai continuar, né? Como eu disse, essas forças aqui elas têm a mesma direção, porém sentidos opostos. O K0 a gente já sabe calcular, né? Perdão, calcular não, a gente já gravou no nosso coração, que vale 9 vezes 10 a nona. E aí, nesse caso, novamente a gente tem essas duas forças aqui formando um par ação-reação. Beleza? Show de bola. Vamos fazer um exercício para ver se a gente entendeu bem aqui o espírito da coisa? Ok, a ideia é basicamente a seguinte. A gente tem aqui essas duas cargas, carga Q1, que vale 25 nanocoulombs, e a carga Q2, que vale menos 75 nanocoulombs. Ok, olha só. Nanocoulombs. Caraca, Bruno, mas esse tipo de coisa vai aparecer? Cara, vai aparecer bastante.
Então você tem que guardar isso no coração também. Toda vez que a gente falar de nanocoulombs, a gente está falando de 10 elevado a menos 9. Ah, microcoulombs vai ser 10 elevado a menos 6. Milicoulombs, 10 elevado a menos 3. Isso tudo aqui, a gente também tem aqui na teoria do Responde Aí com uma porção de exercícios para você praticar e ficar, pô, voando na matéria. Beleza? Ok, então eu tenho aqui as cargas, tenho o valor dessas cargas, e eu tenho aqui a distância entre essas duas cargas aqui, que é de 3 centímetros. Mas eu não posso usar 3 centímetros, eu preciso passar esse cara daqui para metros, logo 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. O nosso objetivo aqui é justamente calcular essa força de interação entre as cargas, beleza? Ok, vamos lá. O módulo da força entre 1 e 2 vai ser igual a K0, que a gente já sabe que vale 9 vezes 10 elevado a nona, vezes o módulo K0, vezes o produto do módulo das cargas, ou seja, o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2, dividido por R ao quadrado. Show de bola? Beleza, então vamos lá. Substituindo os valores, a gente vai ter o seguinte, ó, 9 vezes 10 a nona, que é meu K0, vezes 25 vezes 10 elevado a menos 9, que é o Q1, esse cara daqui, que é o módulo de Q2, repare que como a gente está colocando o módulo, a gente vai esquecer esse sinal de menos, porque a gente só está calculando o módulo da força, tá bom? Dividido aqui por essa distância aqui ao quadrado. Beleza, a gente tem aquela questão do par, ação e reação, mas o par só vale para os vetores. O módulo dessas forças aqui são iguais. Show de bola? Jogando isso tudo aqui na calculadora, a gente vai encontrar que o módulo da força entre as cargas vai ser 0,019 newtons, beleza? E aí, o vetor F na carga 1 devido à presença da carga 2 vai ser 0,019 newtons no sentido R chapéu, que vai ser igual a menos o meu vetor da força na carga 2 devido à presença da carga 1. Show de bola? Beleza? Ok, além desse daqui, vamos olhar para este exemplo aqui. Olha só. Beleza, então aqui a gente tem duas cargas, normalmente Q1 e Q2, e aí a gente tem a presença de uma terceira carga aí, que é essa carga Qzão, tá? Ó, beleza, então olha só. O problema nos disse que o Y1 é igual ao Y2, que vale 0,3 metros, o X vale 0,4, o módulo das cargas, perdão, o módulo não, as cargas são iguais a 2 microcoulombs, tá vendo? Apareceu o micro aqui que eu tinha te falado. Ou seja, apareceu 2 microcoulombs, é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Meu Qzão é mais 4 microcoulombs, ou seja, 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. E o nosso objetivo aqui é calcular a força resultante sobre este danadinho aqui, beleza? Olha só, repara o seguinte, a força devida à minha carga 1 vai estar, como as cargas aqui são todas positivas, eu vou ter uma força de repulsão entre essas duas cargas, ou seja, a força da carga 1 sobre esse cara vai estar apontando para cá. Então deixa eu colocar aqui o meu F1 aqui. Show de bola. E aí vai acontecer a mesma coisa para o F2. Vai estar apontando mais ou menos para cá. Então deixa eu colocar aqui o danado. Show de bola? Ok, beleza. Esse ângulo aqui eu vou chamar de alfa. Então esse ângulo alfa aqui vai aparecer aqui, vai aparecer aqui, vai aparecer aqui e aqui. Show de bola? Beleza, qual é a ideia aqui? Pô, caramba, Bruno, então eu tenho essas duas forças, eu vou ter que calcular o vetor dessas duas forças para depois fazer a soma vetorial dessas forças. É um jeito de fazer isso, é trabalhoso, eu sei que é trabalhoso, mas vai dar certo se você fizer isso. Porém, tem um jeitinho que vai deixar a nossa vida um pouquinho mais fácil. Que jeitinho é esse? Olha só, repara o seguinte, a Q1 é igual a Q2, certo? Se Q1 é igual a Q2 e a distância entre as cargas 1 e Q é igual à distância entre as cargas 2 e Q, bom, se as cargas são iguais e as distâncias são iguais, eu posso dizer que o módulo de F1 vai ser igual ao módulo de F2, certo? Pô, show de bola! O que eu vou fazer aqui? Eu vou decompor esses vetores F1 e F2 em componentes em X e em Y. Repara o seguinte, para as componentes em Y, para esse cara daqui, eu vou ter uma força que vai estar apontando para cima.
E para esse cara daqui, eu vou ter uma força, vou botar um pouquinho mais para o lado aqui, que vai estar apontando para baixo. No sentido X, as duas forças vão estar apontando para a direita. Ou seja, bom, como essas forças aqui são iguais, ao decompor esse vetor aqui em x e em y, eu vou ver aqui ó, que a componente em y se cancela e a componente em x vai se somar. Ou seja, em x, a força resultante em x vai ser igual a 2 vezes o módulo da força 1 vezes o cosseno de alfa. E em y, como esses caras vão se cancelar, a força vai ser igual a zero. Caraca, isso já facilitou bastante, né? Porque só de olhar para o problema, a gente pode falar, não, pô, a força resultante vai estar apontando para a direita. Porque, pô, eu vi lá no Responde Aí, pô. Que tu não tem erro. Beleza? Então, a ideia é basicamente essa. Repara bastante nos dados que o problema está te dando e tenta usar esses argumentos de simetria para simplificar a sua vida, tá? Então, olha só, como é que a gente vai fazer então para calcular essa força aqui? Bom, o módulo da força 1 vai ser dado por K0, que eu esqueci de colocar aqui, vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Q2. Perdão, aqui eu viajei, né? Módulo de Q1 vezes o módulo de Qzão, já que a gente quer calcular a força sobre o Qzão, beleza? Então, vamos lá. K0 vezes o módulo de Q1 vezes o módulo de Qzão dividido pela distância entre esses caras aqui ao quadrado. Bom, esse D aqui, ele vai aparecer justamente aqui, que é essa linha aqui que está ligando as cargas. Bom, o D, ele vai ser o D ao quadrado, repara aqui, D, X e Y1 vão formar um triângulo retângulo aqui em cima. E D, X e Y2 vão formar um triângulo retângulo embaixo. Só que Y1 é igual a Y2, né? Então eu vou falar aqui, ó, D ao quadrado é igual a X ao quadrado mais Y1 ao quadrado. Substituindo os valores aqui, D ao quadrado, que é o cara que vai aparecer aqui no meu denominador, vai ser 0,5 ao quadrado. Além disso, o cosseno de alfa, que é o cara que a gente vai precisar aqui, ele vai ser igual a cateto adjacente sobre hipotenusa, x sobre d. Temos o x, temos o d, a gente vai encontrar que esse cosseno de alfa vai ser igual a 0,8. Então, substituindo aqui os valores de d para calcular a nossa força e o cosseno de alfa, a gente vai encontrar que essa força resultante vai ser igual a 0,46 newtons no sentido mais x chapéu, beleza? Ou seja, o módulo dessa força, disso daqui, né, do meu minha força resultante em x, vai ser igual a 0,46 newtons e o sentido desse cara vai estar no sentido positivo do eixo x, beleza? Show de bola? Ok, cara, esse aqui é um problema que costuma aparecer bastante. E aí, olha só, repara que nesse caso aqui, no último exemplo que a gente fez, a gente conseguiu usar os argumentos de simetria para simplificar a nossa vida, né? Mas nem sempre isso vai ser possível, tá bom? É um pouco raro de aparecer, mas isso pode aparecer. Que é justamente o seguinte, pô, e se eu tiver um caso em que eu tenho aqui minha carga Q0, eu tenho essas três cargas, Q1, Q2 e Q3, e eu quero calcular a força resultante sobre a carga Q0. Como é que eu vou fazer isso? Para isso, a gente vai utilizar o princípio da superposição. Qual é o segredo aqui? A gente vai calcular cada uma desses vetores, dessas forças aqui, e fazer a soma vetorial desses caras, beleza? Então, olha só, se não der para usar os argumentos de simetria, para não correr o risco, a não ser que você esteja se sentindo seguro, aí é outro papo. Agora, se você ainda não pegou muito o jeito da coisa, qual é o negócio que eu vou te recomendar aqui? Calcula cada uma dessas forças separadamente. Numa boa, calcula aqui o vetor F1, o vetor F2 e o vetor F3. Calculou esses caras? Show de bola. Agora você faz a soma vetorial de cada um deles, ou seja, a componente x de um com a componente x do outro, componente y com componente y, componente z com componente z e assim por diante. Show de bola? Ok, e aí com isso a gente fecha o primeiro módulo desse aulão, que era o módulo de cargas elétricas.